Você sabe acompanhar e saber quais resultados as suas campanhas de e-mail marketing geraram para o seu e-commerce? Eu me chamo João Navia, sou CEO e fundador da Navia Digital e hoje eu quero falar com você sobre como você vai mensurar os resultados das suas campanhas de e-mail marketing. Bom, antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero pedir para você curtir, se inscrever e, se possível, comentar o porquê você está assistindo esse vídeo e ao final desse vídeo me dizer o que você achou desse conteúdo. Bom, sem mais demoras, né? Vamos ao conteúdo. O e-mail marketing é uma das principais, né, formas ali de você gerar resultado para o e-commerce. Para você ter uma ideia, a HubSpot, né, que hoje é uma das maiores empresas de marketing digital no mundo, fala que empresas que investem e sabem trabalhar com e-mail marketing podem ter retorno de até 40 vezes o valor investido. Resumindo, elas colocam R$1 e volta R$40 em vendas. É como se você colocasse R$1.000 e você tivesse R$40.000 em venda. Olha como isso é absurdo, o tamanho do quanto e-mail marketing pode te trazer de retorno. Mas o que é importante você olhar quando você vai ver os seus resultados ali? Primeira coisa, tá, que você tem que observar é o seguinte: quanto de vendas aquele e-mail marketing te trouxe, ou o quanto você quer que aquele e-mail marketing possa trazer de compras dentro do seu e-commerce, né? Que ele possa gerar de vendas para você. Então, qual que é a conta que normalmente eu faço? Eu pego a base e eu estimo uma conversão ali, né, das pessoas que clicam e entram dentro do e-commerce de pelo menos 1 a 2%. Isso é o mínimo que o e-mail marketing deve gerar. Se ele não estiver gerando isso, é porque alguma coisa está muito errada na sua base de e-mails. Feita essa primeira análise, você também tem que identificar o seguinte: como eu posso fazer para captar cada vez mais e-mails? Eu vou te contar um case rápido aqui. Eu tenho um dos e-commerce que eu atendo, eles recebem 300 mil visitas por mês, só visitas orgânicas, sem contar as visitas pagas. Quando eu entrei lá, eles tinham uma base de mais ou menos 80, 90 mil pessoas ali. O que nós fizemos? Nós pegamos uma ferramenta de gamificação, que é basicamente uma roleta. Vou falar o nome, hein? Chama Pop Convert. Recomendo que você entre em contato lá com eles, tá? Fala que você viu aqui no vídeo, que eles vão te dar uma condição muito especial. Nós colocamos a Pop Convert ali dentro e era basicamente uma roleta. Então a pessoa entrava, aí tinha os descontos, né, os valores de desconto. Tinha alguns que eram percentuais, a gente fez o teste com valores e os valores funcionaram melhor. E um e-commerce que captava 3, 4 mil e-mails por mês começou a captar 50, 60 mil e-mails por mês. E hoje, só para vocês terem uma ideia, a venda do e-commerce ela aumentou mais de 45% por conta dessas ações de CRM junto com o e-mail marketing. Você pode falar assim para mim: João, mas eu não tenho 300 mil visitas no meu e-commerce. Não tem problema. Se você tiver 5 mil visitas, 10 mil visitas e você converter 500, converter 1.000 pessoas ali na sua base, no final do ano, em 10 meses ali, vamos pensar para ficar fácil a conta, em 10 meses você vai ter mais ou menos 10 mil contatos. Se você pegar em 12 meses, 12 mil contatos. Se você tiver uma conversão de 1%, de 2%, 3%, faça a conta, né? Veja o quanto você não pode reverter isso em vendas. E aí, imagina se isso crescer. Imagina se você conseguir captar 20, 30, 40, 50 mil e-mails ali. Então, o que você tem que acompanhar, tá? A primeira métrica que você tem que olhar: quanto de e-mail você está captando todo mês? É fundamental você ter uma meta para isso. Eu quero captar 2.000 e-mails. Por quê? Você tem várias maneiras de fazer isso. Você tem como fazer captura com campanha. Você tem como fazer, eu tenho muito tráfego orgânico, eu vou botar uma ferramenta de roleta, como é nesse caso. Uma ferramenta que, só para você ter uma ideia, custou R$700 e que me trouxe pelo menos 20 vezes o que eu investi nela em vendas por conta dessa base de e-mails. Então, retomando. Como eu vou captar e-mail? É a primeira coisa que você tem que olhar antes de você pensar em métrica. Segunda coisa, como eu vou investir, ou qual é a meta que eu vou ter para captar e-mail. Depois disso, você tem que olhar como você vai usar esses e-mails, quais são as campanhas que você vai fazer, tá? Tem um vídeo meu que eu falo sobre calendário de conteúdo, dá uma olhada lá no YouTube.
E aí você vai ver sobre esse vídeo. Feito isso, tá? Você vai pegar, ver, né, o que você vai disparar, como você vai usar essa base de e-mails, como você vai fazer esses disparos. Outra coisa que você vai ver, as aberturas desses e-mails, quais são os e-mails que são mais ou menos abertos. Você vai também olhar como as pessoas estão se comportando no e-commerce quando elas clicam e entram no e-mail. Por exemplo, às vezes você vai ver uma taxa de clique de, vamos supor que 1000 pessoas que clicaram no e-mail, mas você vai ver lá que 500 pessoas só acessaram a página do produto. Você vai falar, pô, tem alguma coisa de errada no meu site que não está carregando, que a pessoa não está conseguindo visualizar a página e ela está saindo. E aí você analisa a página que você fez a campanha, ok? Outro ponto que você tem que olhar, você olhou a abertura, você tem que olhar a sua taxa de cliques, tá? A taxa de cliques ela é fundamental, então assim, se você tiver, por exemplo, o mínimo que eu recomendo de aberturas de um disparo ali é de pelo menos de 5 a 10%, isso é o mínimo que você tem que ter. E aí você vai olhar a taxa de clique e falar, pô, dessa porcentagem de pessoas que acessaram, abriram o e-mail, quantas estão clicando? É 10%? É 15%? É 5%? Por quê? Se você vê que a taxa de clique está muito discrepante, por exemplo, eu tive 100 visitas e só 100 cliques, 100 aberturas no e-mail e só 10 pessoas clicaram, é porque alguma coisa está errada no seu CTA ou alguma coisa está errada na sua peça de e-mail, no conteúdo que você colocou. Às vezes você colocou um título que fez sentido para a pessoa, mas o conteúdo não continuou a conversa do título, então você tem que analisar esses pontos. Outra coisa que você tem que olhar, quais e-mails te geraram mais resultados, mais vendas. Você também tem que olhar quais foram os e-mails, tá, que mais geraram receita para você, ok? Então, eu disparei e-mail na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Beleza. Que dia que gerou mais receita? E depois disso, você tem que fazer testes de horário. Vai ter dia que você vai disparar de manhã. Vai ter dia que você vai disparar à tarde. Vai ter dia que você vai disparar à noite. E você vai testar. Porque vão ter dias que a sua audiência vai estar melhor num horário e melhor no outro, tá? Então, assim, e depende muito também do seu público. Por exemplo, o meu público pega muito ônibus. Então, possivelmente ele entra entre 8 e 9 horas do trabalho. Então, se eu disparar um e-mail entre 6 e meia e 7 horas da manhã, que às vezes é o horário que ele está abrindo o celular dele, pode ser que ele veja o meu e-mail com maior facilidade. Por exemplo, eu tinha muita venda de um e-commerce que eu atendo, que atende o público da classe C, que vendia muito de manhã cedo. A pessoa estava no trem, ela comprava no trem. Era até engraçado isso. Só que também tinha muito abandono de carrinho, porque caía a internet, e a gente sabia que isso era um processo. E a gente olhava tudo isso. Então, assim, qual que é o ponto? Você olhou a abertura, você olhou o clique, você olhou o resultado, você vai ter uma visão de cada ponto. Olhou o horário, você vai começar a entrar minuciosamente. E depois, você tem que olhar o seguinte, qual que é o fluxo de comportamento desse usuário. Eu tenho um treinamento que eu gravei de 10 aulas de Google Analytics. Acessa a página, tá? Eu vou colocar o link também aqui embaixo dessa aula de Google Analytics, tá? Tem um relatório que você olha o caminho de conversão que a pessoa fez e você consegue identificar em que ponto o e-mail pegou ela. E aí você vai olhar, e existe um outro relatório também chamado de conversão assistida, que você vai ver o quanto que o e-mail ajudou na conversão da sua loja virtual. E aí você vai juntar os dois. Você vai juntar o relatório de venda direta do e-mail, a pessoa clicou no e-mail, entrou e comprou, e você vai ver a venda indireta. Porque às vezes a pessoa ela acessa o e-mail hoje e daqui uma semana que ela vai acessar novamente, porque ela lembrou só que ela acessa por outro canal. E o que vai acontecer basicamente? Você vai pegar e vai ver que aquela venda aconteceu também por conta do e-mail que você mandou de lembrança. Então, parte do caminho daquela pessoa, ela bateu no e-mail marketing, tá? Então, em resumo, tá? Olha todos esses dados que eu coloquei, que eu falei para você olhar na hora de você montar suas campanhas de e-mail. Se você fizer isso e olhar minuciosamente, você vai ter resultados muito expressivos no seu e-mail marketing, partindo desde metas de captação, metas de abertura, metas de cliques, metas de ROAS, né, de venda mesmo, e também olhando o caminho que essas pessoas estão passando ali dentro, de venda direta e de venda indireta. Então é isso,
Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te peço, comenta abaixo nesse vídeo o que você gostou do vídeo, se você usa essa estratégia, se você não usa, e se inscreva no canal para você ter mais dicas como essa. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.